Pessoal, sejam bem-vindos, boa noite. Hoje a gente vai fazer a dobradinha endo e pério na resolução de casos complexos. Quem está aqui com a gente hoje é o professor Samuel Nogueira. E eu certeza aparecem casos da pério, mas parece que é da endo, ou caso da endo que envolve muito a pério. Será que vai segurar por causa da pério? Será que vai segurar por causa da endo? Enfim, para a gente conseguir resolver bem, a gente vai ponderar todos os poréns. Hoje eu tenho a alegria de falar com o professor Samuel Nogueira. Professor Samuel, grande alegria ter você aqui. Você nem imagina, tá? Que você é famoso. Nossa, notoriedade, todo mundo fica feliz, porque todo mundo ficou falando, quando é que vai trazer o professor Samuel de novo, de novo, de novo? Não vou te apresentar, mas vou pedir para você se apresentar, tá bom? Então, conta aí, quem que você é, de onde que veio essa história de fazer endo? Conta para nós um pouquinho de você, por favor, para quem não te conhece. Vamos nessa, né? Graças a Deus a gente chegou agora, viu, Cristina, em mais de 1.200 alunos. Né? Já passaram mais de 1.200 alunos pelo curso. A gente conseguiu trazer uma coisa para a realidade clínica, que a história, um pouquinho da minha história, porque eu atendia uma coisa no Ceará, quando eu me mudei para Alagoas, eu tive que voltar para o início da carreira. Eu tive que voltar aí a atender clínica popular, clínica plano de saúde, né? E eu acabei pegando essas coisas e trazendo aí para a gente, para um curso de endodontia mais atrelado à prática clínica diária, né? De uma maneira que as pessoas consigam ter uma remuneração decente, mesmo atendendo nesses locais, né? E nesse público, vamos dizer dessa maneira. Que bom! Essa também é a proposta do perediário, para a gente conseguir fazer que todo dentista consiga resolver. E antes de vocês chegarem aqui, a gente estava conversando, olha, antes de tudo é importante sermos bons clínicos, nossa proposta aqui é endo e pério. Aí, professor Samuel, um dia alguém escreveu aqui, ó, endo e pério é a infelicidade do implantodontista. Então vamos pensar que isso é brincadeirinha à parte, que eu sou implantodontista também, mas a questão é a gente conseguir colocar as coisas no lugar certo, né? E eu falo assim, ó, não é pra gente fazer implante porque a gente não sabe fazer endo direito, não sabe fazer pério direito, mas porque a gente quer fazer as coisas do jeito certo, né? Então, antes da gente ficar devagando demais, já vamos passar para os casos, hein, professor Samuel? Olha só, instrumentou e ainda drena. E de onde que vem isso, né? Vou mudar aqui o slide. Então, tem isso daqui, e já vou passar a sequência de casos, tá? Então, olha, desenhei aqui a raiz, instrumentou, a pessoa mandou a foto, e tem aqui o que está escrito, a cartinha que a pessoa acabou mandando. Olha, estou com uma paciente com abscesso periodontal na palatina desse 16, já fizendo, não aparece ali a radiografia final, mas segue drenando via sulco. Antes de obturar o canal, coloquei hidróxido de cálcio e ele drenava todinho via sulco. A pério foi feita antes de ser encaminhada para mim, mas eu acredito que seria ideal fazer uma nova raspagem subgengival, não? Então, este é o primeiro caso. Do ponto de vista periodontal, se a origem é endodôntica, porque daí para mim agora tem problema endodôntico, tem endodontia. Se tem bolsa, é periodontal. Se tem os dois juntos, é endopério, né? E do ponto de vista periodontal, não deveria continuar drenando. E agora, se continua drenando, se tiver cálculo, ou se a bolsa for muito profunda, continua drenando, mas é incomum ficar drenando. Pode ter bolsa, pode ter sangramento, mas pus. Eu queria ouvir a sua opinião. Primeiro molar superior, né? Primeiro molar superior é um dente que, teoricamente, tem 70 e poucos por cento, né? Uma revisão de literatura publicada agora em final de 2019, começo de 2020, 73% da presença do MV2, que é o segundo canal na raiz mesovestibular. Primeira pergunta que eu faria para a colega é o seguinte: você conseguiu achar e instrumentar esse canal? É o ponto 1. Segundo ponto,
Como é um caso mais complexo, eu tenderia a pedir uma tomografia desse caso. Para quê? Para saber se não tem nenhuma anormalidade anatômica, ou então uma variação anatômica. Por exemplo, um DV2, um P2, né? Porque eu vou dar o caso, Cristina, de um colega aqui do prédio, que é amigo meu, é amigo pessoal. Eu fiz 2 canais dele no mesmo dia, né? 2 sessões únicas, uma dos 2 com fístula. Uma fístula sumiu, uma fístula permaneceu. Depois ele voltou para mim, eu reabri o dente, né? Fui ver, já tinha chegado no meu microscópio, fui olhar, já faz alguns anos esse caso, né? E achei o DV2, o segundo canal na raiz vascular, uma coisa que é raríssima, em torno aí de 5, 6%, né? Isso aí só acontece geralmente comigo, né? Amigo, mãe. Só peguei um canino com 2 condutos, superior foi da minha mãe, né? Então, então acontece. Então, primeira coisa, você achou o MV2. Segunda coisa, eu pedi uma tomografia para ver melhor a anatomia desse dente. Terceira coisa, se eu fiz um bom protocolo de desinfecção, que é isso? Né? Ativação de solução irrigante, um bom volume de irrigante aí, em média 80 ml, né, de hipoclorito ou a solução irrigante que eu esteja usando, e se eu fiz, né, instrumentação pelo menos até o forame apical, tá? Mas, assim, eu me preocupo também, viu, Cristina, com a pério. Tá, a pério veio da pério. Tem cálculo ainda? Não tem? Como é que tá essa pério, né? Eu também vou ter que... Fosse paciente meu, disse, cara, teu acesso foi cirúrgico, não foi? Foi aberto, tu viu, ainda tinha cálculo, foi feita uma raspagem fechada, tinha envolvimento de FURCA, não tinha, né? Então, eu precisaria desses dados do meu periodontista, que geralmente quando eu tenho, né, eu tento trabalhar assim com ele. Mas, assim, pensando na endodontia, nesse caso, viu, Cristina? Localização de MV2, protocolo de desinfecção e que limas ele usou aí, né? Porque na endodontia, viu, Cristina, está tendo um problema hoje que é o seguinte: uma lima para tudo quanto é canal, né? A Cristina, eu acho que tem o mesmo tempo de formada que eu, né? Eu suponho, né? Eu suponho. Então, Cristina, tu lembra na endodontia quando tinha a lima anatômica inicial, ou lima inicial, que é assim, aquela lima mais 4 instrumentos, entendeu? Tu lembra disso? Né? Não sei se tu lembra, mas era uma lima mais 4 instrumentos. Hoje em dia, na endodontia, viu, Cristina, a gente tem a mania de querer usar uma lima para tudo, e essa lima para tudo não limpa muito bem. Então, eu perguntaria ao colega, me diga uma coisa, que limas você instrumentou cada canal desse? Coisa que eu também estaria perguntando. Para ver como um casinho da endo simples, né, a gente pode ter esses problemas. Mas eu também faria essas perguntas a pé, tá? Por exemplo, na pério, o que a gente também pode ver? Olha para a raiz distal desse molar, olha a proximidade da raiz distal para com o segundo molar. Toda vez que a gente tem periodontalmente proximidade de raízes, a gente vai ter menos osso. Se a gente tem menos osso, a gente tem a maior possibilidade de, se houver alguma perda óssea, perde tudo. Perde o osso do primeiro molar e perde do segundo. Então, por exemplo, eu já vejo que, por exemplo, por mesial tem osso e por distal não tem osso. Ah, tem aqui, ó. Mesial tem osso, distal não tem osso. Então, aqui, eu já pensaria, aqui poderia ter uma lesão de FURCA vindo da distal. Outra coisa que eu olharia na pério é assim, eu olho a integridade das cristas ósseas. Ó, tem crista óssea, tem crista óssea. Então, para mim, esse paciente não é um paciente de doença periodontal. Claro que não é assim que se vê, a gente olha com sonda, mas eu não vejo cálculo, não vejo perda óssea. Então, para mim, claramente, o paciente é periodontal ou não. Claro que a gente pode ver se tem bolsa. Mas se ele tem envolvimento endodôntico, aí aqui, professor Samuel, exatamente por isso já contornei aqui, olha, pode ter mais um, sei lá, mais um canal aqui. Aí assim, então vamos dizer que a colega fez uma endo e a endo tá joinha. E aí, ouvindo aqui o professor Samuel tá falando, eu penso assim, primeiro, a gente tem que ter a segurança se tá bom. Porque, não é? Por exemplo, se você não tem segurança da sua endo, ou você fica com um pezinho atrás que tá inseguro, né? Ou será que a culpa é da pério? Agora, na pério, você tem que ter a segurança que a sua pério tá pronta, tá feita. Então, por exemplo, se eu faço a pério, ele não vai continuar supurando, porque se eu fiz, eu tenho certeza. E é isso que eu quero, que todo mundo consiga ter a certeza que tá bem feito a pério, não tem por que supurar. Vai supurar se tem cálculo, se tem lesão de FURCA, mas continuar drenando pus,
aí tem uma fonte de infecção continuada. E aí eu suspeitaria que teria perda óssea aqui. Se tem perda óssea aqui, existe algum potencial de reparo, mas eu concordo com o professor Samuel, vamos fazer uma tomo? Porque, por exemplo, olha, se tridimensionalmente tivesse tudo isso de perda óssea, a endo podia fazer um trabalho maravilhoso. Só que a gente talvez não pudesse assegurar a formação de osso. Claro que a formação do osso é desejável, mas às vezes não tem. Só que aí, professor Samuel, escuta essa para ver o que você acha. Vamos dizer que esse aqui é o dente do Zé Mané. E o Zé Mané é o seguinte, se ele perder esse dente, ele não tem outro. Se esse dente é do Zé Mané e ele vai ficar banguela, aí ele vai ter migração patológica do segundo molar, eu prefiro que ele faça uma endo, faça pério, continue na manutenção preventiva e aonde tem lesão de fúrica, eu cronifico muito com irrigador. Pego aqueles irrigadorzinhos e coloco. Ah, não tem dinheiro para comprar irrigador? Vai pegar um seringão de água e eu ensino o paciente, corta a pontinha, ele vai lá, ó, você quer ficar com esse dente? Você vai dar uma seringada aqui todo dia e vai voltar aqui periodicamente e a gente cronifica isso daqui, né? Enfim, o que mais você tem para falar aqui desse caso? Né? Dá para a gente cronificar isso daqui segurando? Ainda assim, com tomografia a gente poderia ver bem coisa, né, aí. Principalmente a crista óssea aí na distal. Né? Como é que está essa lesão? Tem osso, perdeu osso mesial, ou distal? Perdeu osso vestibular? Perdeu osso, né, palatino? Como é que está isso daí, né? Tem outro canal? Como é que tá? Porque assim, Cristina, me preocupa muito hoje. Eu estava até numa live ontem, comentei sobre isso. A gente tem uma mania hoje na endo, é lima única, né? Uma única coisa para fazer tudo é ótimo, eu adorei. Eu segui esse caminho em 2011, 2012, 2013, mas não teve bons resultados, sabe? Serve para muito caso, mas tem um ou outro caso que não resolve. E eu preciso ter certeza que eu estou instrumentando bem esse canal. Né? A colega disse que usou medicação intracanal, mas como ela colocou, até onde ela colocou, como é que foi bem colocado, né? Eu preciso ter instrumentado esse dente, então essas coisas a gente precisa também saber. E outra coisa, né, Cristina? A outra pergunta que a gente teria que fazer também, se assim, viu, Cristina, bem sinceramente, se ela tiver só lesão aí, se fosse só essa lesão na boca dela todinha, eu diria quase certeza que era quase que certeza um problema endodôntico. Tá? Talvez a pério pudesse nos ajudar, né? Alguma perda óssea que ela tivesse, um enxerto conjuntivo, sei lá, essa parte aí que vocês sabem mais que eu. Mas se for essa única lesão na boca toda dela, eu não sei como é que tá esse premolar aí anterior, parece ter uma perda óssea, não sei, no raio-x eu não consigo ver direito, mas parece ter ali, né, na mesial, não sei se tem, se não tem, mas se for conjuntamente, talvez seja endopério realmente. Isso tá? aí, eu acho que é do pé. Aí agora é. tá rolando a polêmica aqui, ó, com o que é que vai irrigar, tá? Ó, é remoção mecânica do biofilme que pode irrigar com água. Se quiser irrigar com clorexidina, pode. Só que assim, é pro resto da vida. E então é para irrigar sempre, sempre, sempre. Pode ser com água mesmo e tem que estar na manutenção preventiva periodontal. Mas aí, Samuel, tem outra coisa que quando eu tenho lesão grande como essa, às vezes ele faz uma cicatriz fibrosa. Aí, como eu sou cirurgiã também, eu penso que nesses casos que tem uma cicatriz fibrosa muito grande, retarda a neoformação óssea. Nesses casos, abrir um retalho, tirar o tecido de granulação para um jeito de acelerar é bom. Quando existe a possibilidade de colocar PRF, sou super fã de PRF, que ele acelera. Ou às vezes PRF com algum osso particulado, só para dar um pouco mais de volume, ele acelera a neoformação óssea. Mas, se não tiver 100% a endo, vai infectar e aí vai virar abscesso pós-operatório, né? Concordo. A colega aí era bom se ela estivesse ao vivo e pudesse dizer, olha, eu instrumentei com tal coisa, assim, achei o MV2, não achei, porque, Cristina, a gente nota tranquilamente que tem uma lesão no mesovestibular, tem uma lesão no distal, palatino, não sei nem se tem envolvimento, né, de seio maxilar aí também, pode ter até uma sinusite envolvida, que eu não estou... Acho que sim, nem sei, era bom atomo para ver isso, né? Mas em alguns casos, eu sei, pessoal, alguém pode chegar e dizer, pô, Samuel, eu estou no plano de saúde, estou não sei o quê, a paciente não pode.
Alguns casos seria muito bom que a gente tivesse, né? Não é pedir para todo mundo, não fazer uma panaceia, né? Ah, vou pedir tomo para todo mundo, né? Mas esse caso seria um bom caso para pedir, né? Agora, Se sim, não conseguir, diz. a minha pergunta é assim, você vai pedir, olhou um molar, você vai pedir uma tomo ou é o caso que não está resolvendo que você pede a tomo? Tá, excelente pergunta, né? Essa é uma discussão na endodontia que tá, já deu briga, já deu. Eu vou dizer bem simples. No meu consultório privado, a maioria das vezes eu peço a tomografia prévia. Nas clínicas que eu atendo, que não é meu, eu primeiro tento tratar de todas as maneiras para depois pedir uma tomografia. E muitas vezes eu peço a tomografia e o paciente diz da minha cara, bem simples, viu, Cristina? Tipo assim, doutor, aqui uma tomografia é R$ 250. Se for R$ 250, eu prefiro tirar meu dente, já que o problema é esse. A Cristina talvez é a Opção do concepção, paciente. né? É a concepção, eu boto o PPR e fico sem dente, né? É a concepção da cultural da qual meio que eu vivo. Aí eu digo assim, não, eu ainda tento, né? Porque eu tenho um convênio com um colega que é professor também, a gente tenta publicar algumas coisas juntos, né? E a gente consegue a tomografia que é 250, fica por R$ 100. Mas, né, é difícil, né? É difícil. Então, vai sem tomo mesmo e a gente tenta fazer o melhor que a gente pode. Ai, adoro essa sinceridade. Essas coisas de gente que fala da vida real, tá? Isso aí, Sr. Samuel. Podemos passar para o número 2, caso 2? Vamos lá, eu acho que esse daí ficou bem resolvido, né? Ó, vou mostrar o caso inteiro. É pério, é endopério, né? Tá bem granuladinha, porque é assim que mandaram. Ó, paciente com 23 anos, sem comprometimento sistêmico, apresenta drenagem espontânea e secreção purulenta na fase vestibular do 36, mobilidade grau 2, lesão de furca grau 2, profundidade de sondagem 10 milímetros e restauração extensa nesse 36, sensibilidade negativa a teste pulpar. Seria lesão endopério? Bem, Cristina, eu acho que você deveria começar primeiro aí, né? Depois eu comentar a minha parte, porque eu acho que o seu comentário já vai resolver muito problema. Não, o meu comentário é assim, ó, se o caso se viesse assim, tudo isso daqui, mas ele não tivesse falado que deu sensibilidade negativa, então, só porque ele falou que não tem polpa vital, já é endopério. Já é, a causa não é endo. A outra coisa, eu olho assim, se fosse periodontal, o lugar que começa toda lesão periodontal é na interproximal. Não começa a bolsa na furca, não começa. Então, já matamos aí, né? Matou, não é da pério, mas virou da pério, porque tem a endo e envolveu a pério. Se virou endo e pério, tem que ser tratamento endodôntico e periodontal. Mas sempre começa pela endo, né? Exato. E é bom deixar bem claro, viu, Cristina, os nossos colegas, que isso não é indicativo de isodontia, né? Porque tem muito colega que diz, vamos extrair o dente porque tem lesão de furca. Você nunca ouviu isso? Eu escuto isso várias vezes no mês. Muito. Né? Então, pessoal, dá para se tratar com a endo, com a ajuda da pério, né? Trata a endo, depois vê com a pério, mas isso não é causa de perda de dente, não. Aí esse diagnóstico aí, viu, Cristina, é mais tranquilo, a gente está trabalhando, porque a sensibilidade dando negativa, né? Já sabe que o dente está com polpa morta. Então, a gente trata essa endodontia aí e manda para a pério ver o que ele resolve com essa furca. Se E resolve esse só, se não canal aí, resolve. esse canal é muito prevalente? É cavo superficial, é isso? Tem uma prevalência, eu não lembro agora de qual a prevalência dele, Cristina, mas aí a gente tem alguns canais, tanto cavo superficial, como canais laterais no terço cervical da raiz que alimentam essa lesão de furca. É muito comum. Assim, muito comum não, né? Não é como o MV2, por exemplo, que é 80%, 90%. Mas assim, olha, eu botaria uns 10% aí de lesão de furca. Por exemplo, as últimas lesões de furca que me encaminharam, todas eram de origem de um canal lateral. Ó, a pergunta aqui, todo caso endopério, a polpa tem que estar necrosada? Tem que, senão não é endopério. Se, por exemplo, assim, ó,
se tivesse isso daqui, igualzinho essa foto, igual, mas falasse assim, a polpa está vital, teste de vitalidade positivo, só pério. Só Então, pé. só que, geralmente, radiograficamente, não é assim. Radiograficamente, Não. ele geralmente tem perda óssea interproximal, porque a doença periodontal começa na interproximal, porque o epitélio é mais fino na interproximal, por isso começa, e porque tem menos defesa. Por isso, geralmente, tem isso, tá? Essa característica de furca, que começa a lesão na furca, não tem. E deixa eu perguntar uma coisa, professor Samuel, e se o paciente fosse uma clínica e o dentista tratasse só a endo e não tratasse a pério? Que fim levaria a isso? Você saberia me dizer? Olha, Cristina, eu já fiz alguns casos parecidos com esse. E deu boa só com a endodontia. É porque, como não tem Se não causa tiver periodontal... comprometimento marginal. Porque assim, né? Por exemplo, é até cruel a gente dar um diagnóstico. Eu estava até respondendo uma coisa hoje. A gente tem um grupo em Endodontia Brasil com mais de 30 e tantos dentistas que fazem endodontia. A pessoa diz assim, olha, tem dor pós-operatório, dor pós-endodontia. Poxa, tem tanta causa, né? E assim, a gente pegar um raio-x ela deu umas características. Mas assim, a gente sabe, né, Cristina, que o doente periodontal dificilmente tem uma lesão no único dente, né? Então, a gente precisa da informação, né? Olha, tem bolsa em todos os 6. Não, tem bolsa em todos os 6 e nos laterais. Opa, aí eu sou antigo, né? E a classificação da periodontia antiga. Eu não decorei a nova ainda, tá? Então, eu tenho os 6 e 7 em lateral e central, né? Então, a gente já vai caminhando, né? Então, a maioria das lesões aí na boca toda. Mas essa lesão aí, para mim, eu olho assim, eita pau, tem que tratar ainda. Pronto. Eu já olho assim, essa é endodôntica. Né? Essa é endodôntica. Exatamente. E às vezes, se fosse periodontal, primeiro ia ter perda óssea na interproximal, mas eu já vi chamar antiga periodontite juvenil localizada, ou perioagressiva, ou agora chama pério de evolução rápida, e às vezes ele inflama tanto que dá mobilidade e ele chega perto do periápice. E aí eu já vi um caso periodontal que chegou com um lado de endotratada. Não, aquilo é uma perioagressiva clássica. Só que porque tinha dor de hipersensibilidade, abscesso periodontal. Mas porque a bolsa era profunda, rapazinho novo, 15 anos. Não, isso aqui é endo. Engraçado, endo sem cárie. Pronto, tratar o canal do peão. Então, o que nós estamos falando aqui é de conseguir fazer uma odontologia bem feita, né, professor Samuel? É isso aí que tem que fazer. Muito bem, é bom a gente, eu acho excelente isso, Cristina, porque às vezes a gente fala de técnica. Na endodontia a gente fala muito de material novo, né? A endodontia está cheia de material novo, e aí esquece do básico, né? E o básico é um bom diagnóstico. E aí, às vezes, a gente se peca errando numa coisa que, né, a gente era para estar resolvida há muito tempo atrás, né? Exatamente. Ó, e daí, isso daqui, instrumentei, e ainda drena. Vou mostrar melhor a imagem. Ó, instrumenta, e ainda drena. Vou colocar a história clínica dele aqui. Ah, tem foto clínica aqui. Instrumentou, ainda drena. Então, você olha a fístulazinha ali. Deram amoxicilina 500 mg de 8 em 8 horas. Estão achando estranho porque medicou e ainda não resolveu. Então, como é que faz? E aí manda para mim, né? Porque daí eles falam que isso aqui é periodontal. Esse caso não quero falar para mim, daí quero mandar aqui para mim, isso aqui é endodôntico. Mas instrumentou e ainda drena. Então a pergunta é, olha, isso aqui deve ser periodontal, se ainda não resolve. Vamos lá, eu adoro esse tipo de coisa, porque eu brinco com os alunos dizendo o seguinte, viu, Cristina? Back to the basics, né? De volta ao básico. Bem, galera, dá vontade de perguntar assim, pessoal, me diga uma coisa, qual é a porcentagem de incisivos inferiores com 2 condutos? Né? Bora lá, galera do Instagram, eu gosto de vez em quando nas minhas lives, de vez em quando o pessoal responde alguma coisa. Qual é a porcentagem, pessoal do Instagram, qual é a porcentagem de incisivo inferior com 2 condutos? Eu aprendi, né? O incisivo ele é achatado, não é? Muito, muito achatado. E outra, você está vendo o outro incisivo aí, né? Eu também faria um teste de sensibilidade pulpar
né, nesse outro incisivo aí também, tá? Me parece que é uma lesão dele. Pode ser que não seja a lesão, essa fístula dele, né? Mas assim, em média, viu, galera? 33%, tá, dos incisivos inferiores, em média 33%, dependendo do trabalho, tem 2 canais, né? Então, aqui, olha, tá meio escuro para mim, mas parece ter um achatamento na raiz, né? Você olha ali na mesial, você nota que faz assim. Então, parece ter um segundo conduto ali. De novo, eu vou dizer o seguinte, se você não tem microscopia, se você não tem lupa, né, se você não tem um bom espelho, eu pediria a tomografia, né, de cara, assim, para a gente procurar esse segundo canal. Se você tem tudo isso, você pode arriscar, viu, Cristina? Desobturar e tentar procurar aí esse canal. Geralmente, Cristina, a gente acha o canal vestibular, porque a lima entra, né, a lima entra mais fácil para pegar o canal vestibular. Então, né, a gente precurva a lima e tenta achar o canal lingual, que é o canal mais difícil da gente achar. E aí, tentaria procurar esse canal, instrumentaria esse canal, né? E eu acho que essa lesão aí se resolveria. E eu acho que o vizinho também está necrosado, tá? Aparentemente parece estar também. Pode estar coalimentando ou alimentando também essa lesão, tá? E então, olha que eu arriscaria nisso daí. E olha que interessante, quando mandar esse caso, e manda o caso, e manda-se uma sequência de fotos. Aí, por exemplo, olha, já deu uma medicação, como não melhorou. Então, assim, a opinião da medicação é assim, olha, se você não trata a causa, você pode dar todo o antibiótico do mundo, não é? Não é isso. Então, assim, olha, se for periodontal, então vamos dar um antibiótico. Não é isso que resolve. Não, não. Porque qual é o grande problema? As pessoas se esquecem muito, Cristina, que o antibiótico, pessoal, vamos lá, uma aula de farmacologia, eu me lembro do meu professor falando isso aqui, né? A endodontia tem um problema. Qual é o problema em polpa morta? A polpa morta, pessoal, não tem vaso sanguíneo. Então, se eu tomo um antibiótico, diferentemente da pério, a pele tem vascularização, ela vai ser antibiótico para lá, de alguma maneira. Dentro do dente não tem vaso nenhum. Como é que meu antibiótico vai chegar dentro do dente? Aí você trata alguma coisa que esteja fora, que é o mínimo do mínimo, né? E as bactérias continuam ali dentro do sistema de canais articulares. E aí, pessoal, a gente precisa trabalhar esses canais. Algumas pessoas estão comentando sobre a oclusão. A oclusão ajuda, tá, pessoal? Ajuda numa lesão e tal, mas aí, tá? Você nota o incisivo para trás, aí deve ser um classe 2, divisão 2, assim como eu, né? Mas aí é mais um canal que não está tratado ao meu modo de ver. Posso estar errado, tá? Pode ser um canal muito achatado também, que eu comentei ontem, né? Muitas pessoas até fizeram alguns prints de tela ontem da aula minha, né? Que o incisivo inferior é muito achatado num trabalho de 2014 lindíssimo, né? Até brasileiro o trabalho, né? E que as pessoas Cristina, é aquele negócio, a gente vai pela facilidade, né? É como se tivesse uma pureta na pério que eu resolvesse tudo. Ah, essa pureta que resolve tudo, entendeu? E não é assim que funcionam as coisas, né? Como se diz no Ceará, e no Nordeste, não é assim que se esfola o bode, né? Então, eu não sei se diz isso, mas aqui também não é assim não, né? Então, e o que eu penso, daí quando mandam um caso desses para mim, fica uma coisa assim, olha, professora, o que a gente faz? Porque já fez a endo, olha, tá vendo a endo? E já dei antibiótico, ó, tá vendo que deu antibiótico? O que mais pode ser? Esses dias chegou um caso parecidíssimo. Olha, a última vez que eu fiz endo faz mais de 20 anos, tá? Mas eu lembro que o incisivo inferior, ele é achatadinho e tem dois canais. Então, eu pensei, deixa eu só certificar se é isso mesmo. Então, é o back to the basics mesmo. Porque tem que conseguir localizar. Mas eu queria dizer que o dentista fica em maus lençóis quando ele tem dúvida. Porque ele não consegue se explicar na frente do paciente, não é? E aí, assim, olha, como é que é isso? Por isso, você ser inseguro em relação a pério é problema, ser inseguro em relação a endo é problema. Conhecimento fundamental tem que estar bem lastreado para dizer assim, olha, o que era da pério foi feito, tá? 100%, não é isso. Aí da endo, e aí, será que foram instrumentados 2 canais? Então, se não tem isso, claro, tem algum problema. Agora, o legal da endo aqui é que vocês têm a tomo de tirateima, né? A tomo ajuda muito, né? Em retratamentos, pessoal, hoje em dia, aonde se tem mais acessível, em retratamentos,
é muito bom ter uma tomografia. Por quê? Porque geralmente o colega que tratou, ele enfrentou um desafio anatômico que ele não conseguiu resolver, né? E que às vezes, como 90% dos endodontistas não tem microscopia, né, que ajuda muito também ver, a tomografia veio a gente a ajudar isso. E retratamento, como já é, Cristina, a exceção, né, não é a regra, muitos casos, logicamente, se for aquele retratamento absurdo, né, que você vê um cone 15 obturado, ou aquele retratamento que o cara nem tratou o canal, botou um curativo de demora, né, vai lá. Mas num retratamento como esse daí, eu não pediria a tomo em primeiro lugar, eu pediria no meu consultório privado, tá? Mas assim, se chegasse para mim no consultório, no interiorzinho que eu atendo aqui, eu não pediria. Eu retrataria, procuraria esse segundo canal, faria um bom protocolo de desinfecção, faria a minha instrumentação do forame apical, ou remodelação foraminal, tá? Usaria o protocolo de desinfecção que eu uso, que é hipoclorito, né, tiosulfato e depois clorexidina, podendo utilizar o que os dois têm de bom, né? E depois eu obturaria procurando esse segundo canal, tá? Se desse errado, eu pedia a tomografia, né? Mas seria mais ou menos isso. Facilitou. Aí, agora eu vou abrir as caixinhas de pergunta para você, tá, Samuel? Já Vamos lá. Coloca pergunta difícil aqui, por favor, tá? Então, a primeira pergunta aqui, ó. Como saber qual tratamento fazer primeiro? Como saber qual tratar primeiro? Bem, a gente sabe, né, Cristina, que a endo sempre a gente trata primeiro, né? Se você tem, a endo sempre trata primeiro, porque, pessoal, muitas vezes o problema é endodôntico, não é periodontal, tá? Mas é sempre a endo que a gente trata primeiro, até porque a gente não tem acesso tão fácil ali dentro, né? Como tem, a pele tem um acesso melhor do que a gente, querendo ou não, tem um acesso melhor do que a gente. A outra resposta, explicação seria assim, olha, se trata pério, depois faz a instrumentação, mas aí contamina, pronto, contaminou com biofilme a superfície radicular. Então, primeiro descontamina de dentro e depois descontamina por fora. O objetivo da pério é controlar o biofilme do lado de fora. Extra. E ainda vai controlar o biofilme por dentro. Pronto, limpou o dente por dentro e por fora, tá tudo certo, né? Vamos lá, outra pergunta. Aqui, ó. Sr. Samuel, oi. Quando encaminhar para pério os casos endodônticos? Bem, quando encaminhar para pério, quando você nota que aquele caso é periodontal, né? Dentre eles. Por exemplo, você tem um paciente que é periodontal, né? Ele já foi encaminhado para você por um periodontista, por exemplo, né? Que tem bolsas em diversos locais, que tem problema periodontal há tempos, dificilmente, né, Cristina? Dificilmente chega para a gente, pessoal, paciente caído de paraquedas, assim, olha, eu não sabia que tinha problema periodontal. Geralmente eles vêm já sabendo que tem problema periodontal, tá? Então, se for um paciente que tem problema periodontal, eu trato a endodontia e encaminho para o periodontista. Mesmo que ali não tenha lesão endopério, mas porque ele vai precisar de um acompanhamento periodontal, tá? E aí, se tiver uma lesão endopério, ele vai acompanhar também, tá? É mais ou menos aí. Isso aí. Olha esse aqui, ó. Tem um caso do dente 17 com perda óssea em toda a face vestibular, com exposição total da raiz. É isso, essa é a pergunta, né? Acho que, o que fazer? Até o ápice, eu acho que eu sei qual é. Né? Aquelas, às vezes, Cristina, a gente vê um dente, né, que perdeu toda a inserção, né, não tem osso, não tem nada, tá aparecendo lá embaixo. Bem, pessoal, aí você trata indo e encaminha para a pério, porque a pério, eu não sei o que a pério inventou, aí nessa parte totalmente da Cristina, eu não sei o que a pério inventou para fazer esse recobrimento radicular aí, mas eu acho que tem alguma coisa. Vai lá, Cristina. Então, daí, quando tem total perda óssea vestibular, eu tenho dois casos assim. Um deles era um senhorzinho de 86 anos. Mas, gente, o cara chegou até os 86 anos, geralmente, assim, ou é trauma de escovação, ou ele teve alguma perda óssea. Gente, chegou até os 86 anos, não vou recobrir. Até podia recobrir, tá? Aí faz um enxerto gengival e recobre. Qual é o parâmetro para recobrir? Primeiro, a gente tem que afinar um pouco, porque nutrição sanguínea não faz curva. Então, como não faz curva, é difícil o enxerto e envolver toda a face vestibular, o enxerto necrosa. Aí a gente tem que gastar um pouquinho e fazer algum enxerto para cobrir. Mas há casos, eu tenho 2 casos acompanhando. O paciente, olha, já estou aqui com isso daqui já faz 10 anos. Se ele quiser manter, se aquilo ali se mantiver assintomático e saudável, tá tudo certo.
Só que tem que tratar endo, porque ele perdeu todo o osso vestibular. Aí tem que tratar, né? Muito bem, vamos ver se tem... Alguém fez uma pergunta difícil aqui pro Sr. Samuel, para valer a pena ele ter vindo. Caso de um dente 47, com lesão extensa desde a furca até o ápice da raiz. Além da endo, como proceder? Nossa, agora eu não enxergo. Em relação à lesão... A lesão periodontal, OPS, possui fístula. Né? É microexposição vascular, é o nome da pessoa. Bem, caso de 47 com lesão... De novo, pessoal, olha, vamos deixar, né, Cristina, a gente precisa, o pessoal fique bem fixado nisso. Pessoal, se a lesão é só num único dente, dificilmente... Cristina, tu já pegou? Eu pessoalmente nunca peguei, não. Né? Se a lesão foi específica num único dente, pessoal, geralmente esse problema é endodôntico, tá? Então, tratar a endodontia, procurar também, a gente tem que começar a procurar também, viu, Cristina, por trincas, por fraturas, né? A gente está tendo muito bruxônomo, bruxista, né? Esse mundo aí muito aperreado, ainda mais com a época de coronavírus. Eu estou pegando muito paciente com nódulo pulpar, né? Por exemplo, tem paciente com nódulo em primeiro molar e segundo molar, né? De atrição, abrasão, arranjando o dente feito doido, né? E dente com classe 1 de amálgama trincado. Por incrível que pareça, bolsa periodontal. Você não tem bolsa em canto nenhum, vai lá na distal, faz uma sondagem, tem bolsa ali de 7, 8 milímetros, né? Então, microexposição vascular, faz a endodontia, vê a situação periodontal do paciente, se for só naquele dente, vê a endodontia e vê trinca, mas geralmente com a endodontia se resolve. Olha aqui, ó, consultório da doutora Vivian, nos casos de retratamento de lesões endopério, você faz a endo e já obtura antes de encaminhar para pério, ou deixa com medicação intracanal e obtura após a intervenção periodontal? Excelente pergunta, acho que é a pergunta melhor da noite. Vamos lá. Ó. Primeira coisa, vamos entender, é muito legal a endopério pelo seguinte. Pessoal, a lesão endodôntica está aonde? Dentro do canal. A lesão periodontal está onde? Fora do canal. Então, a gente tem aí um e outro. Né? A lesão endodôntica, pessoal, ela, dentro do canal, a gente já sabe, os estudos já mostram que a gente não consegue, viu, Cristina, debelar todas as bactérias do sistema de canais articulares. Na verdade, alguns colegas colocam que a gente é coveiro de bactéria, né? A gente enterra a bactéria viva. Essa é boa. Né? A gente enterra a bactéria viva. Né? Tem um trabalho publicado pela equipe do professor Siqueira, aí do Rio de Janeiro, né, que mostra que a gente enterra bactérias mesmo e o dente permanece aí por anos e anos e anos, morre, né? As bactérias morrem junto com a gente. Mas assim, morre de fome, exatamente. A gente sepulta as bactérias lá dentro, pessoal. Então, qual é o intuito da medicação intracanal? A medicação intracanal, pessoal, serve para a gente desinfectar melhor o dente. Mas para a medicação agir, a gente tem que estar em extremo contato com a bactéria. Né? E existem trabalhos na literatura, revisões sistemáticas de literatura, que já mostram o seguinte, que a sessão única é igual a múltiplas sessões em relação ao sucesso, né, da endodontia. Então, hoje eu só faço a utilização da medicação intracanal se eu não sou capaz de fazer em sessão única, e tem casos que eu não sou, né, ou em casos que drena, né, e o meu cimento endodôntico odeia água, tirando os biocerâmicos, né, mas se drenar, aí eu vou ter que fazer o uso da medicação intracanal. Se não for a anatomia e a drenagem, eu fecho em sessão única e encaminho para pério. Muito bem, também concordo, tá? Após o tratamento periodontal bem invasivo, acho que raspou, instrumentou, o elemento dental ficou muito sensível. É recomendado fazer o canal do mesmo? Olha, é uma pergunta difícil e eu fiz até na minha sogra, viu? Aí eu fui tentando, botei, vamos lá, a gente botou aquele Florniz, depois botou Bluma, depois botou Flu, aí depois botou... E tem uma hora, Cristina, que essa pulpite se tornou irreversível, né? Essa dor começa a dar com frio, começa a dar com quente, né? E aí, pessoal, tem que ser um papo aberto com o paciente. Eu odeio, olha, eu brinco muito, né, que eu tenho um pólipo na vesícula e quando eu vou, toda vez que eu vou conversar com um cirurgião que não é amigo, o cara quer operar. Na verdade, o endodontista é mais ou menos como esse cara. O cara quer tratar o seu canal, entendeu? Então, conversa com o seu amigo. Mas assim, hoje eu tento o máximo não tratar o canal, por incrível que pareça, tá?
a gente tem que ser conservacionista, pessoal. A gente tem que conservar as coisas. Quanto mais a gente interfere, mais a gente atrapalha. Né? Em algumas coisas, a gente mais atrapalha. Então, é o seguinte, a gente tenta ser o mais conservador possível. Né? Minha sogra, por exemplo, dá o exemplo dela porque eu acho para mim o perfeito. Então, eu tentei de tudo, mas ela continuou sentindo dor. Até ela disse, Samuel, não aguento mais e eu quero fazer esse canal. E depois que eu fiz o canal dela, olhou para mim, graças a Deus que você fez esse canal, porque eu não estava aguentando mais. Por quê? Virou aquela pulpite, né? Aquela pulpite que estava se tornando irreversível. Né? Pela exposição, que estava bem grande, né? A dentina junto com a abrasão, a atrição, né? Não aguentou, né? E a gente é melhor tratar em alguns momentos. Aí, Mas sempre, né, Cristina, do menos invasivo para o mais invasivo. Exato. Aí estão falando, pacientes idosos têm muita sensibilidade que não conseguem sucesso. Isso aí. Acho que a última pergunta aqui, ó. A última pergunta é assim: quando saber que não adianta nenhum nem outro? E a indicação é exo. Não adianta nenhum nem outro. Vou falar da pério, então, primeiro, tá? Da pério. A pério eu acho que vai determinar isso daí. A pério determina assim, ó. Determina isso aí. Que a endo olhou para a endo e vai falar assim, ó, vou resolver, consigo tratar. Mas, por exemplo, vamos dizer aquele primeiro caso que a gente conversou, com uma lesão gigante, assim, envolveu furcas, 2 furcas, às vezes envolve toda uma raiz superfície radicular. Agora, assim, o importante da pério é pensar assim, ó, quanto de osso adjacente a gente vai ter. Então, por exemplo, pense no molar superior, a raiz por distal já perdeu o osso, às vezes ele perdeu todo o osso por vestibular, então ele diminuiu a possibilidade de neoformação óssea e só está em epitélio. A endo trata, consegue tratar, só que às vezes assim, se a lesão endodôntica já envolveu demais e a furca para pério, às vezes pode ser um lugar para albergar muito micro-organismo, então se a perda está muito grande por conta da pério, a gente já dá um prognóstico pior por conta da pério. Ou quando o paciente é periodontal e tem problema endodôntico. Então, por exemplo, o paciente é da pério e coincidiu dele ter lesão de furca de grau 2 e lesão endodôntica. Pronto, ele tem lesão endopério no paciente periodontal. Aí é muita coisa junto, é problema periodontal e problema endodôntico. Eu digo o seguinte, Cristina, eu brinco muito com meus amigos geralmente que quando me encaminha, né? Por isso que eu gosto, pessoal, eu acho, né, Cristina, que a gente tem colega periodontista, tem endodontista, protesista, porque cada um vai decidir na sua área o que é melhor para o paciente, né? Por exemplo, um cara encaminha para mim, Samuel, eu fiz um aperfeiçoamento de prótese, né, tenho uma visão melhor da prótese, e assim, olha, na endo e na prótese isso se resolve. Agora, você já conversou com o seu periodontista? Né? Eu acho que a gente precisa, como a gente tem diversas especialidades, né, Cristina? Eu acho que a gente precisa, às vezes, de uma banca, né? de um conjunto de opiniões de profissionais para decidir o caso. Então, por exemplo, tem caso que o cara, por exemplo, prótese chega para mim, ó, cara, a endo resolve? A endo resolve, pessoal. A endo resolve até canal, né, que está aqui para fora. Você trata fora da boca, né? Faz o canalzinho troquel e resolve. Mas, assim, tem muito caso que a gente precisa dialogar com o cara da prótese e com o cara da pério, porque não é possível, né, que, eu vou manter aquele dente a qualquer custo, viu, Cristina? E aqui, me permita sair um pouquinho do assunto, mas puxando para um assunto que eu acho interessante. Por exemplo, reabsorções cervicais invasivas, tá? Eu, pessoalmente, não opero. Eu não opero. Eu chamo um buco quando é lá para trás ou um periodontista quando é a parte anterior. É assim que eu gosto de trabalhar. E reabsorções cervicais externas, eu gosto de trabalhar com um periodontista, porque ele sabe mais de periodonto do que eu, né? Então, às vezes o cara olha o diagnóstico, vê uma tomografia, poxa, eu vou ter que conversar com o pério e vou ter que conversar com um protesista para saber como a gente vai reabilitar, para ver como é que vai ficar o pós-operatório, para ver como é que vai ficar essa gengiva. Por exemplo, uma reabsorção externa invasiva cervical 4 ou 5 milímetros no incisivo central superior, na vestibular. Como é que fica? Né? Como é que fica a pério? Né? Tem como fazer um enxerto, tem como baixar, como é que vai ficar a prótese? Né? Então, a gente tem que aliar a parte da estética com a função e que, às vezes, só com a visão do endodontista, a gente salva qualquer coisa. Né? A gente bota o biocerâmico, bota ali, ele vai ficar ali. Agora,
como é que vai ficar a pele? Como é que vai ficar a prótese, a estética? Vai ficar bonito? Não vai? O paciente topou aquilo, não topou? Eu acho que a gente tem que conversar isso Exato. também. Eu acho que a gente podia concluir aqui essa parte para dizer assim, eu falo que periodontia trabalha em equipe, endodontia trabalha em equipe, a odontologia é em equipe. Se você está muito sozinho, você está fragilizado. E hoje em dia, com as redes sociais, então, meu celular vai WhatsApp para lá e para cá, áudio para lá e para cá, tomo para lá e para cá, radiografia para lá e para cá. Então, eu sou a periodontia em equipe, mas eu estou longe, estão mandando caso, querem o meu parecer. Gente, está muito fácil ser dentista hoje. Ô, Samuel, você é da época que a gente ligava pro colega, o colega estava atendendo? Aí, o doutor está atendendo, pronto, aí não fala. Aí combina o horário, né? Aí atende, daí você larga o paciente. E, gente, hoje em dia a comunicação assíncrona, fácil. Não tem por que nos comunicar, né? Então, eu acho que, olha só, eu tô aqui no sul, passando frio, com o senhor Samuel lá longe. Nós estamos aqui falando de uma odontologia bacana. Isso daqui são novos tempos, então não tem desculpa para você não se atualizar. Se eu tenho uma coisa para falar, é isso aqui. Pronto, não tem desculpa. A gente é pioneiro, né, Cristina? Há 4 anos atrás, quando a gente fazia... Eu, né, comecei há 4 anos atrás, eu não sei quanto tempo você faz, mas, assim, me diziam que eu era doido na endodontia, que eu era não sei o quê, e a pandemia serviu para isso, né? Quer dizer, serviu para dizer mais ainda que hoje, com isso daqui, é muito legal isso, pessoal. Cristina, antigamente, a minha sorte é que eu sempre procurei clínica com outras especialidades, né? A gente se juntava na hora do café, aí tinha um pé, tinha um prótese, tinha um implante, né? A gente ficava batendo papo e os pacientes ficavam rodando ali entre a gente. Mas hoje em dia tem grupos de WhatsApp, tem grupos de Facebook, tem páginas no Instagram que comentam todo tipo de coisa. Por exemplo, nós dois, você da Pérez, eu sou da Índia, a gente tá conversando aqui, ó, diagnósticos diferentes, tem coisa nova que isso. Não tem, para mim não tem nada mais gostoso que isso daqui, não. É isso aí. Então, gente, só para agradecer de coração. Senhor Samuel, mais uma vez, imensa gratidão, tá? Maravilhosa live, aprendi um monte com vocês, espero que vocês tenham aprendido um monte. E eu acho que a questão é, a gente tem que saber muito bem o básico e a gente tem que saber trabalhar em equipe e conversar muito, né? E acho que Cristina, e vou dizer o seguinte, eu adoro isso, porque eu sempre aprendo um pouquinho de pé, né? A gente acaba vendo algumas coisas que a gente faz tempo que não vê, e eu acho que o básico, viu, Cristina? De vez em quando eu estou voltando para o básico de novo, né? Eu estava até um dia desses estudando a nova classificação periodontal, porque foi reclassificada, eu não sabia, né? E é bom demais, pessoal. Isso aqui vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar essas lives para estar se atualizando. Né? Eu queria pedir... não, vai lá, tá terminando, vai lá. Não, pessoal, é o seguinte, tira uma foto, compartilha essa live, tá? Ó, não é sempre que a gente consegue se juntar, tá? Pega o aviãozinho, manda para sua equipe. Se você tem um endodontista, manda. Se você tem um periodontista, manda. Ó, porque a live é épica, que não é sempre que a gente consegue fazer. E aí, 30 segundos para você falar o que você tem que falar. Não, eu ia pedir o seguinte, faça um print de tela, pessoal, compartilha nos seus stories, marca a Pério Diária, marca a Selma Nogueira, né? Porque nos stories os seus colegas vão ver e dizer, poxa, que legal, vou tentar ver também. Então todo mundo aprende, pessoal, é muito bom. Samuel, brigadão, gente. Prazer, bom demais, Cristina, estar com você. Prazer. Muito bom. Até mais. Muito bom. Até.